Olá amigos, hoje abordaremos o tema Gestão de Pessoas com foco no mercado de trabalho. Para esse tema, convidamos o consultor Jorge Bandeira, que já atua na área há mais de 12 anos, utilizando várias ferramentas, dentre elas a programação neurolinguística. Jorge, a gestão de pessoas envolve várias áreas. Quais delas iremos abordar hoje? Pois, a área abordada por nós hoje será a questão de entrevistas de emprego, as oportunidades que esses jovens estudantes, ao se tornar candidatos de estágios de empregos, buscam e quais as dificuldades abordadas por eles. Como você vê o mercado de trabalho para esses candidatos? Leite, eu vejo como um grande desafio. Hoje, na realidade, tudo se torna um grande desafio para o estudante, pois ele passa por processos naturais de seleção, onde ele acaba concorrendo com outros candidatos que têm o mesmo objetivo, que é passar nessas entrevistas de estágio ou emprego e, consequentemente, ter um sucesso profissional. Quais são os desafios e as dificuldades que os candidatos enfrentarão em uma entrevista de emprego? Na realidade, nós podemos dizer que são vários. Hoje, a empresa que busca esse candidato lança para ele, vamos dizer assim, vários desafios. Dentre eles, a busca pelo perfil ideal, como se portar dentro de uma entrevista, que tipo de situação ele vai ser abordado e muitas vezes não estando preparados para isso. Enfim, a empresa busca um potencial, um talento, e nem sempre esse talento consegue se mostrar num processo seletivo. Como a ferramenta PNL, Programação Neurolinguística, pode auxiliar os candidatos em uma seleção? De várias formas. A programação neurolinguística hoje é uma ciência já estudada há bastante tempo por várias pessoas, vários consultores e até mesmo mestres e doutores dentro das áreas, que ela foca, vamos dizer assim, mostrar para as pessoas uma linguagem que nós não estamos tão acostumados a observar. O ser humano, em regra geral, sempre foca as suas atenções na questão da linguagem falada, ou seja, a linguagem mais popular do ser humano. Porém, por trás dessa linguagem existe uma linguagem muito rica chamada neurolinguística, que trata-se de várias informações que o nosso corpo fornece de forma inconsciente ou não, e se nós ou os candidatos souberem ler essa linguagem, sem dúvida nenhuma ele terá um grande diferencial na sua seleção de emprego. Você poderia citar alguma ferramenta, algum procedimento que o candidato pode utilizar para facilitar o seu desenvolvimento, sua desenvoltura num processo de seleção? Sem dúvida nenhuma. Voltando para a programação neurolinguística, vamos citar o exemplo. Vamos supor que eu sou um candidato e você nesse momento é o meu entrevistador, Gleison. Certo. Você me fez uma determinada pergunta, uma pergunta bem comum. Por exemplo, Jorge, quais seriam as suas pretensões profissionais num horizonte de 1, 5 e 10 anos? Onde você gostaria de estar? E o candidato vai fazer, de forma natural, uma resposta não treinada. Ele foi pego de surpresa. E esse é o grande erro dos candidatos, serem pegos de surpresa. Nosso treinamento busca que isso não aconteça. Então ele vai responder. Vamos supor que ele deu a seguinte resposta: não, Gleison, no período de um ano eu tenho como objetivo comprar a minha casa. E o candidato e o entrevistador demonstrou alguma reação, como você demonstrou a sua agora, confirmando ou concordando, poxa, que legal. Mas enfim, isso você não falou, você simplesmente demonstrou com a linguagem corporal. Se eu, como candidato, consigo observar nessa sua linguagem que isso foi uma concordância, eu sigo nessa mesma linha. Eu digo, poxa, esse entrevistador busca alguém que tenha o pé no chão, que busque objetivos e metas familiares, pessoais, bem estruturadas. Ao passo que ele observa isso, a tua reação, Gleison, poderia ter sido outra. Poderia ter dito algo desse tipo, ou seja, tá, tudo bem, mas uma casa você ainda não tem uma? Ele pensou isso, o corpo demonstrou isso, mas o candidato não identificou. E ele continua na mesma linha. E, mais uma vez, o entrevistador, na segunda resposta, sem dúvida, também não vai concordar com ele, gerando um grau de antipatia e, sem dúvida nenhuma, talvez descartando aquele currículo e buscando um outro talento. Então, na sua concepção, a programação neurolinguística pode auxiliar o candidato através de ferramentas de percepção visual, né? Visual na parte entre o candidato e o entrevistador, né? Entrevistador. E dessa forma, essa ferramenta pode auxiliar o candidato ao seguir o rumo correto. Perfeito.
Perfeito. Eu gostaria de enfatizar, Gleidson, que a programação neurolinguística, ela é uma ciência que todos nós já utilizamos. É algo que acontece em todos os seres humanos. Nada mais é do que uma linha, vamos dizer assim, inconsciente. O grande problema é que, por ser inconsciente, nós deixamos essas linguagens passarem por nós sem observarmos as possíveis consequências. O nosso objetivo é utilizar a programação neurolinguística como uma ferramenta de auxílio e fazendo isso agora de forma consciente, observando que cada resposta do candidato vai gerar uma reação no entrevistador. E se eu observo bem essa reação, eu posso conduzir a minha entrevista. E isso é um detalhe interessante. Observe o que eu disse. Conduzir a entrevista. Então sairia basicamente do ato de entrevistado para entrevistador um relacionamento mais próximo. É isso que você quer dizer ou não? Também. Hoje dificilmente nós nos sentimos confiantes como entrevistador em contratar alguém no qual nós não temos nenhum tipo de relacionamento. Então esse assunto que você acabou de abordar é muito interessante. Porque relacionamento hoje, Gleidson, é o que move todo o mundo. A globalização trata-se de um relacionamento de forma indireta. Se o candidato consegue, com habilidade e com treinamento apropriado, gerar um relacionamento naquele curto processo seletivo, sem dúvida nenhuma ele deixará bem mais impactante o seu processo, gerando no entrevistador de algo quântico, vamos dizer assim, de algo mágico, uma forma inconsciente de dizer, poxa, gostei desse cara, gostei do Gleidson, ele pode ser o nosso candidato.